paz, bom dia. Olá, queridos, bom dia, e que hoje o Senhor possa falar aos nossos corações. Ontem, no dia 4/6/2020, tivemos mais um encontro virtual de células e nós vamos buscar em 2019 um assunto que foi ministrado em nossa igreja e Deus nos direcionou para que falássemos sobre esse assunto. Olha, foi uma bênção a célula, viu? As pessoas abriram o coração e hoje pela manhã nós chegamos à conclusão de que deveríamos dar continuidade nesta palavra e gravar este vídeo para os 10 minutinhos da nossa Igreja Batista Ágape. Então, o nosso assunto é o orgulho e cremos que todos têm conhecimento de que o aspecto positivo do orgulho é admiração. E quando você diz a alguém, estou muito orgulhoso de você, geralmente dizemos isso para as pessoas a quem amamos. E quando elas alcançam os objetivos das quais nós caminhamos juntos, do qual fizemos parte, incentivamos e apoiamos. E essas pessoas chegaram ou foram além das expectativas. Eu acho que o exemplo maior de orgulho positivo está dentro dos nossos lares e é em relação a maridos e mulheres e principalmente dos pais em relação aos filhos. Mas queridos, não se animem não, tá? Porque o nosso foco hoje não é esse tipo de orgulho, viu? E sim sobre aquela pessoa que tem o orgulho exagerado, aquele orgulho que faz mal a si mesmo e ao seu próximo. Preste bem atenção e deixe Deus falar com você hoje. Peça ajuda a Deus para mudar o que precisa ser mudado. E o nosso tema desta manhã é? O nosso desafio é vencer o orgulho. Nosso texto bíblico está em Romanos, capítulo 12, versículo 16. Tenham uma mesma atitude, um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Queridos, o maior inimigo do homem é o orgulho e não o diabo. E nós temos muitas dificuldades em admitir nossas atitudes orgulhosas. A definição de orgulho é a característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio ou soberba. Às vezes, só nós não percebemos o orgulho que há em nós. E ele pode estar mascarado, mas ele tem que ser denunciado para alcançarmos a vitória e a graça de Deus. Nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que nos amem e que nos falem a verdade. Não viva só com bajuladores, eles não te fazem crescer. Precisamos ter cuidado com o orgulho. Ele nos faz pensar que somos melhores que outras pessoas. O orgulhoso não se submete a Deus, porque acha que o seu próprio caminho é o melhor. Mas, no fim, descobrirá que o caminho de Deus é perfeito e será humilhado. Um excelente exemplo para nós sobre o orgulho está na Bíblia. Lúcifer era um anjo de luz, mas ele quis ser maior do que Deus e caiu, e se transformou em Satanás. E como afastar o orgulho de nós? Através da sujeição a Deus, através do arrependimento. Precisamos admitir que somos orgulhosos e Jesus é o caminho, é Ele quem nos liberta. Jesus era humilde de coração, tinha um caráter irrepreensível. E nós cremos que a maioria já sabe, porque as pessoas o seguiram. Foi porque mesmo diante de tanta sabedoria e divindade, ele jamais se vangloriou. E ele sempre dizia, nada é de mim, tudo é do Pai. Queridos, nosso orgulho deve estar em Deus. É Deus quem nos ajuda a ter sucesso. É Deus quem nos dá talentos e sabedoria. Quando entendemos que tudo vem de Deus,
teremos uma visão equilibrada de nossos sucessos, sem orgulho excessivo. E hoje nós vamos falar de 5 comportamentos que denunciam o orgulho em nossa vida. Então, o primeiro comportamento é autossuficiência. Ele acontece sem que a gente perceba. No início de todas as coisas, nós temos medo, nós temos receio, tomamos cuidado e a nossa dependência é toda de Deus. Ela é muito maior, mas com o passar do tempo, com a experiência que a gente vai adquirindo, muitas vezes nós fazemos as coisas só pela força do nosso braço. Aí nós deixamos de orar, de buscar a direção de Deus, e o Espírito Santo fica em segundo plano. É aí que vem a soberba, e junto com ela vem Satanás nessa brecha. A soberba é do diabo e a humildade, esta sim é de Deus. E como podemos combater a autossuficiência? Vejamos o que Jesus nos diz em Filipenses 2, de 7 a 8. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O segundo comportamento é a independência. É a sensação de não precisar dos outros, de poder fazer tudo sozinho. São aquelas pessoas que não pedem ajuda. São aquelas pessoas que, mesmo passando por seus piores momentos, suas piores dificuldades, continua orgulhoso ou orgulhosa e não busca ou aceita ajuda. Não podemos ter medo de nos expor. Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos ajudar a dar a volta por cima. E como combater a independência? Utilizando-se do que diz Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. E em terceiro lugar, o comportamento é a justiça própria. É aquele que critica os outros o tempo todo. Ele nunca erra e vive se justificando. Esse tipo de pessoa destrói seu casamento, seus ministérios e seu trabalho. Tudo porque não consegue pedir perdão, porque são prepotentes e não seguem o que diz a palavra de Deus. Este pode combater a justiça própria através do que está escrito em Provérbios 10:8. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. O quarto comportamento do orgulhoso é a vanglória. É o convencimento, é a vaidade e a presunção. É aquela pessoa que se acha o máximo. Este tipo de orgulhoso é aquele que, quando obtém sucesso, vive se olhando no espelho e se acha o bambambam, se acha o cara ou a mulher. Mas quando fracassa, olha pela janela e vive dando desculpas ou procurando um culpado. A vanglória pode ser combatida com o que ensina a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios 10:17. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E por último, vamos falar sobre aquele que se acha o melhor. Aquele que diz: ah, se o mundo fosse como eu, ah, seria tudo melhor. Aquele que pensa que é o padrão correto, que é a referência para os demais, mas que para as coisas darem certo, tem que ser do jeito dele. O dó é um dos mais tolos orgulhosos. Irmãos, o ser humano vive em competição. É no trabalho, nos ministérios da igreja, e creio que isso acontece muito dentro dos nossos lares. Vamos combater a vanglória com o que diz a palavra de Deus em Filipenses 2, de 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide
não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E nós queremos concluir em forma de oração, dizendo assim: nos ajude, Senhor, a combater o orgulho que há em nós. Nos ajude a identificar os comportamentos que têm nos afastado das pessoas. Ajude-nos, Senhor, a denunciar o orgulho que está mascarado em nós e que não conseguimos identificá-los sozinhos. Que nossos olhos possam estar atentos e nossos corações aquecidos para ver e sentir a presença dos humildes que se aproximam de nós. Porque Deus os aproxima de nós para nos ensinar, não só com palavras, mas com atitudes e com o poder do Espírito Santo. Se esta palavra tocou seu coração hoje e você sente que precisa de ajuda, hoje é o dia. Hoje é o dia de você dar o primeiro passo. Busque ajuda, vá em oração diante do trono de Deus, liberte-se e busque também a ajuda de profissionais competentes. Muitos não vencem sozinhos, portanto, não seja sábio aos seus próprios olhos. Submeta-se a Deus e alcance o que Ele tem para você. Deus é o maior interessado que você seja curado deste mal. Permita-se que outros possam desfrutar do que há de melhor em você, sem o orgulho e soberba. E lembremos-nos sempre: você quer ser o maior? Faça como Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. Tenha humildade. E eu encerro com 1 Coríntios 1, 25, 29. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe.